Olá, seja bem-vindo à aula complementar sobre configurações de página e impressão do Excel. Vamos abrir aqui já diretamente a nossa planilha que utilizamos na aula anterior. Você também pode fazer o download, essa chama-se aula 26 explicação. Vamos falar um pouquinho agora de dois recursos complementares. Clicando na guia layout de página, vamos encontrar aqui as opções da configuração de página através da galeria. Clicando sobre ele, uma caixa de diálogo vai ser aberta. Na galeria margens, na guia margens, nós temos aqui as medidas do nosso relatório, mas temos aqui um item bem interessante que é a centralização do relatório na página. Você pode centralizar o seu relatório na horizontal, observe esse exemplo aqui no centro da tela, ou na vertical para centralizar a sua planilha sempre no meio da folha. Eu costumo sempre utilizar a centralização horizontal para dar um acabamento melhor no seu relatório. Mas fique à vontade para escolher aí aquele que melhor adequar aí ao seu relatório. Bom, vamos lá. Horizontal. ah, Vou clicar em cabeçalho e rodapé para que possamos explicar com um pouco mais de detalhes essa parte que é importante. A personalização do cabeçalho e do rodapé é feita separadamente. Aqui na parte de cima nós temos uma miniatura do cabeçalho, que é o topo da sua folha, e aqui a parte de baixo, o rodapé. Se clicarmos sobre o botão Personalizar cabeçalho, esta caixa de diálogo vai ser aberta para que você possa configurar três seções diferentes da sua página. A seção esquerda, a seção central e a seção da direita. Isso aqui, a seção esquerda, normalmente é o topo do relatório. Você pode colocar qualquer conteúdo ou qualquer texto aqui no seu relatório, mas normalmente colocamos na seção esquerda o título ou o nome do relatório. Então, relação de alunos. Se você tiver um logotipo da sua empresa, também pode colocar no seu relatório. Veja só, vou fazer isso aqui na seção da direita. Um clique na seção da direita e eu tenho aqui na parte inferior dessa lista de botões esse botão que chama-se Inserir imagem. Um clique sobre ele vai fazer com que esta janela de carga de imagem seja aberta. Você pode procurar um arquivo do seu computador, pesquisar na internet através do Bing ou ainda buscar através do seu serviço pessoal OneDrive, que é aquela pasta que a Microsoft disponibiliza na nuvem para você guardar os seus arquivos. Vou colocar aqui de um arquivo, vou procurar, vamos achar aqui nos meus documentos, na minha pasta de vídeos do YouTube, material de apoio, vamos colocar aqui o meu logotipo. Clico em inserir e você não vai ver a imagem aqui no seu relatório. Você vai ver apenas essa representação. A imagem vai ser inserida quando você visualizar a página. Se eu arrastar a página aqui para o lado, você vai ver também que ele não aparece ainda. Se dermos um OK, aí sim dá para visualizar o modelo. Como essa imagem ela está um pouco grande, ela não apareceu aqui no topo. Vamos personalizar então esse cabeçalho, ou melhor, vamos visualizar a impressão para ver se deu certo. Você vai ver que essa imagem ela é muito grande, ela ficou desproporcional à página. Por isso, nós vamos precisar fazer alguns ajustes. Voltando à configuração de página e voltando na personalização do cabeçalho, nós vamos selecionar esse quadrante e quando estamos no quadrante da imagem, observe que esse botão aqui fica disponível. Se eu clicar na seção da esquerda, o botão fica indisponível porque não tem uma imagem aqui para que eu possa configurar. E agora, aqui, eu vou configurar, formatar a minha imagem. A formatação, você veja que essa imagem que eu inseri ela tem 13 centímetros de altura por 13 de largura. Eu quero que essa imagem fique com 2 centímetros de altura. Digito o número 2 e automaticamente vai ser ajustada a largura também, porque a fixar proporção está selecionada. Equivalente, na escala equivalente, a altura ficou com 15% do tamanho original. Caso você queira redefinir a imagem e começar de novo, clique sobre o botão redefinir, que ele voltará para as medidas padrão. Mas, se você já fez as alterações e quer ver como ficou, clique no botão OK. Mais uma vez, vou clicar em OK e você já pode ver a imagem aqui no cantinho superior. Vou pressionar o OK e vamos entrar na parte de impressão. Você vai ver que agora a imagem está menor, mas ela está se sobrepondo ao meu relatório. Para corrigir isso, eu clico no botão de margens e vou aumentar a minha região do cabeçalho. Com isso, eu tenho a minha imagem aparecendo juntamente com o título sem ser cortada. Se formos para as próximas páginas, você vai ver que todas as páginas possuem o mesmo cabeçalho. Dentro ainda da parte de configuração de página, você pode aumentar o tamanho da fonte do seu texto. Veja só, selecionando o texto que você colocou no seu relatório, clique nesse primeiro botão chamado de formatar texto para trocar a fonte,
aumentar o tamanho dele, colocar em negrito, colocar em itálico. Toda a formatação de fonte, inclusive cores diferenciadas, podem ser utilizadas aqui neste caso. Pressionando OK, o seu texto então receberá essa informação. Relação de alunos, teste de impressão do Excel. Prontinho. Se eu clicar em OK e visualizar a impressão, eu vou visualizar o meu relatório como está ficando. Voltando para a configuração de página, temos ainda na parte de cabeçalho outras informações, mas esses outros itens eu vou deixar para explicar no rodapé. Todos esses botões podem ser utilizados tanto no cabeçalho quanto no rodapé, mas eu acredito que eles sejam melhores quando exibidos no rodapé. Vou pressionar o OK e vou clicar no botão Personalizar rodapé. A personalização do rodapé segue o mesmo padrão da nossa formatação, da nossa personalização de cabeçalho. Eu tenho a seção esquerda, a seção central e a seção direita. Na seção esquerda, eu posso vir até aqui e escrever, por exemplo, página, e esse primeiro botão coloca o número da página atual que está sendo impressa. Note que é um controle que é colocado no seu relatório. Página tanto de tanto. Esse segundo botão mostra o total de páginas. Esse mostra a página que está sendo impressa. Quando eu der um OK, você vai ver que ele vai escrever aqui, página 1 de 1. Se nós estivéssemos rodando aqui na página 10, seria a página 10 de X. Teria, sei lá, 30 páginas no meu relatório, 10 de 30. Personalizando o rodapé ainda. Outro item interessante é você colocar sempre no seu relatório a data de impressão. Impresso em, dois pontos, eu posso colocar a data clicando nesta folhinha, vou colocar uma barra e vou digitar a hora. Se você colocar os dois controles um seguido do outro, eles ficarão juntos no relatório. Por isso eu coloco a barra como separador. Vou dar um OK e você pode ver que ele vai mostrar a data e a hora adequadamente aqui da impressão. Na personalização do rodapé, nós ainda temos outro detalhe. Muitas vezes você passa um relatório para uma pessoa e ele pergunta assim, bom, Alessandro, legal, mas em que página que você salvou isso? Aí, você vai, em vez de você ficar falando para ele, olha, acessa a pasta C2 / documentos, não, você já pode dar essa informação para ele aqui. Esse primeiro botão mostra o quê? Ele mostra o caminho completo do arquivo. Se clicarmos sobre ele, o caminho completo seria o C2 / temp, por exemplo, que são as pastas, concatenado com o nome do arquivo. Vou dar um Enter. O segundo botão mostra o nome da pasta de trabalho, que é esse aqui na parte superior da tela, que é o nome do arquivo. E, por último, este botão coloca o nome da planilha que está sendo impressa, nesse caso, impressão. Eu coloquei esses três itens para que você possa ver as diferenças entre eles. Vou dar um OK, vamos visualizar a impressão e você vai ver que eu vou ter que ajustar aqui, além da minha margem, para que o meu relatório não se sobreponha. Você vai ver todas as informações aqui, data da impressão, caminho completo da pasta, o nome do arquivo e o nome da planilha. São todos recursos que você pode utilizar para ter uma configuração perfeita de página na hora de imprimir. Além dessas configurações, é claro, nada impede que você explore outros recursos aqui do seu cabeçalho do rodapé. Existem vários formatos já previamente feitos aqui, você explore à vontade. Você ainda tem alguns recursos específicos de planilha, como, por exemplo, imprimir linhas de grade. Você se recorda que na aula de formatação que eu falei sobre a configuração, vou pressionar Ctrl O para inserir uma nova planilha. Se eu escrever aqui o meu nome numa célula e pedir para que esse relatório mostre a impressão, você vai ver que nenhuma borda é exibida. Vou marcar um trecho aqui, como sendo minha área de impressão. Ao invés de formatar a borda desse meu relatório, eu não quero fazer com que o Excel... eu não quero imprimir, configurar as bordas. Eu quero que o Excel imprima essas linhas automaticamente. Isso é feito aqui também na parte de configuração de página, veja só. Eu posso vir aqui até a planilha e pedir para que ele imprima as linhas de grade. Eu posso pedir para ele imprimir em preto e branco, qualidade rascunho. Posso inclusive colocar aqui que ele imprima os títulos de linhas e colunas, ou seja, as letras e os números. Vou dar um OK e vou mostrar aqui a impressão. Se você notar, nosso relatório agora está saindo com o número de linhas, as colunas e todas as linhas de guia. Se nós entrarmos aqui na parte de impressão, também teremos acesso a esses recursos. Se você observar aqui, há um botão chamado Configurar Página. Clicando sobre ele, você pode vir até aqui e desligar as linhas de grade, por exemplo. A nossa planilha vai sair sem as linhas de grade.
Há muitas formas de você chegar no mesma resposta para o Excel. Você tem diversas maneiras de chegar a um resultado. Por isso, explore-os, use. É assim que você vai aprender a utilizar todos esses recursos desse importante aplicativo. Outro detalhe é que na própria guia de layout de página, você pode pedir para que o Excel exiba as linhas de grade ou não exiba. Eu posso pedir para que ele imprima as linhas de grade e não imprima. A mesma coisa com os títulos. Eu posso ocultar os títulos na minha planilha, como também exibir. Eu posso escolher imprimir ou não imprimir. Normalmente, você desliga os títulos quando você tem uma planilha que serve de menu. Você já deve ter aberto diversas planilhas em que a pessoa configurou de forma a não encontrar os títulos para você não visualizar. Você pode, inclusive, vir aqui na guia de exibição e desativar a barra de fórmulas para que o Excel fique com esta aparência. Se eu vier aqui em exibição, em layout de página e pedir para exibir as linhas de grade, note que nós não sabemos a linha ou a coluna onde a minha informação está. Com isso, o seu usuário teria grandes chances de não alterar seus dados. Bom, vamos retomar aqui a exibição, vamos ligar a barra de fórmulas, vamos ligar os títulos também, as linhas de grade. Note que temos todas essas informações também na guia exibição, na galeria mostrar. Um outro item importante que faltou nessa minha explicação, vou fechar esse arquivo sem salvar, é uma outra forma de você selecionar a área de impressão. Eu vou clicar aqui em área de impressão e vou pedir para limpar os dados. A minha planilha voltou a ficar sem nenhuma área de impressão. Quando isso acontece, você pode pedir para o Excel, nós podemos alterar a visualização da nossa planilha para formatar adequadamente esta área de impressão visualmente. Clicando aqui nesse botão na parte inferior da tela, nós temos a possibilidade de visualizar a quebra de página. Esse é um item interessante para aqueles que não têm muita familiaridade com o Excel. Estão vendo que eu tenho aqui página 1, 2, 3 e assim sucessivamente? Você pode arrastar essas linhas azuis para formatar o seu relatório. Eu quero então que essa linha aqui não saia, eu quero que ele saia todo numa coluna só. Ele ajustou a minha página para uma largura só. Você pode também remover as quebras de linha ou arrastar as quebras de página. Olhem só que interessante. E o seu Excel vai se formatando de acordo com a sua configuração. Você pode colocar, arrastar muito conteúdo para uma página, inclusive. Essa é uma forma prática, se você quiser incluir colunas, se você quiser tirar colunas da impressão, visualmente você consegue fazer isso. Mas, como eu falei anteriormente, eu prefiro ter o controle do que eu faço. Eu prefiro, então, ajustar todas as minhas colunas, selecionar os meus dados e falar para o Excel que eu quero uma área de impressão que eu estou controlando. É isso. Existem ainda centenas de formas diferentes de se formatar seu relatório para impressão. Você lembra daquela nossa dica de mudar a orientação do texto para que você possa ganhar mais espaços ainda quando você coloca o seu título na vertical? Mas tudo isso são coisas que você vai ter que aprender na prática, do seu dia a dia. Centralização desse conteúdo para que o seu relatório fique bem posicionado. Tudo isso você vai conseguir utilizando o Excel. Vou salvar essa planilha, então nós temos esses dois recursos novos de impressão para que você possa entender. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os recursos do botão Back Office. Eu vou falar a diferença dos arquivos de salvar, salvar como. Você vai entender como funciona o Excel e os tipos diferentes de planilha que você consegue gerar com esse aplicativo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!